Então, eu ficava na barraca, né? Ficava na barraca e era a captação dos clientes que passavam na BR-459. Só que, de acordo com que a gente estava vendo as vendas, percebia que as vendas ela acontecia de sexta a domingo. Se ela acontecia de sexta a domingo, no início da semana a gente ficava com esse tempo vago. Então a gente falou assim, então por que não conseguir uma outra renda da mesma segmentação? Porque hoje o cliente vem aqui e compra o que ele quer aqui na nossa barraca. E se eu for entregar isso no comércio das cidades circunvizinhas? A gente começou justamente para as cidades circunvizinhas. Então foi quando a gente já tinha esses produtos, a gente colocou no nosso carro mesmo. E a primeira cidade que nós fomos vender foi Carmo de Minas, uma cidade próxima de São Lourenço. Aí lá a gente ia nos comércios, fazia as entregas dos doces em São Lourenço, fazia nessa região. E no outro dia a gente ia aqui para Brasópolis, Paraisópolis, São Bento do Sapucaí, que também é próximo de Piranguinho. E depois Itajubá, fechava isso aqui. E nessas indas e vindas que nós ia para esses comércios, nós começamos a encontrar com outros vendedores, tipo o vendedor de biscoito, vendedor de bolacha, vendedor de água, enfim, outros vendedores. E o Érico, mais ele mesmo, bem comunicativo que ele começou a conversar com esses vendedores e ele tem dele, assim, de enaltecer o que ele estava fazendo. E aí ele vendia essa ideia para aquele vendedor, se ele não queria pegar uns doces para vender, e vender na cidade dele, que é uma cidade que a gente não ia, porque a gente só conseguia fazer esse raio de distribuição por aqui. Porque a gente também tinha outro compromisso aqui em Piranguinho, no caso, a barraca. E nisso, esses vendedores começaram a levar os doces para outra cidade e o marketing aí, ó, crescendo o marketing e nascendo a distribuição. Tem uma pessoa que foi fundamental, um vendedor, tem duas histórias interessantes. Eu vou falar do vendedor Rildo e depois do Adeilson. São duas histórias. É o seguinte, o Rildo, ele conheceu a gente também nessas entregas. E ele já era um vendedor que vinha de uma empresa grande. Então, ele tinha técnicas de vendas. E o que aconteceu? Eu já fui oferecer os doces, eu pessoalmente ofereci o doce para uma rede grande, que é daqui da nossa região. E chegou lá, o gerente simplesmente falou que não estava aberto para venda dessa segmentação e próximo da fila. Tipo, eu fiz todo um planejamento de chegar lá e conversar com aquele vendedor. A hora que chegou a minha vez, a minha senha, ele falou assim, não estamos abrindo. E o Rildo, ele foi importantíssimo. Por que ele foi importantíssimo? Porque ele já conhecia os vendedores, ele conseguiu abordar esses compradores de uma forma diferente da minha e conseguiu colocar o doce. Tem uma história muito interessante que assim, a luta para a gente chegar no empresário, chegar num comprador, num diretor de compras lá, um gerente de compras, para ele poder comprar no supermercado, é muito difícil. E aí quando o Rildo trouxe a notícia para mim, que ele tinha vendido para o Baronesa. O Baronesa é um hipermercado. Eu estava atrás de um supermercado. Ele foi e vendeu para um hipermercado. Nossa, Deus do céu, foi uma felicidade. Não acreditei. Eu fiz a nota para o Baronesa na mão, aquela nota no talão. Fiz a nota para levar para o Baronesa. E a emoção depois, que eu fui até Pouso Alegre, num dia que o Rildo nem estava presente, nem falei isso para ele. Cheguei lá no Baronesa, entrei naquele hipermercado enorme, olhei assim, aquele tanto de caixa, tem uns números assim, onde tem os caixas. E tava eu e o meu pai, nós somos Pouso Alegre. Quando chegou lá que eu olhei essa imagem, que eu olhei o número dos caixas, eu abaixei o olho. Quando eu abaixei o olho, todos os caixas estavam com a caixinha nossa. Foi de arrepiar, emocionante. Eu entrei na fila para comprar um doce só para ver no cupom fiscal escrito pé de moleque de Piranguinho. Então isso é uma emoção, meu pai já começou a chorar ali mesmo. Então uma emoção, então eu digo assim que ele teve uma participação muito grande e ali nós conseguimos colocar o nosso produto no hipermercado. E os outros mercadinhos ou outros que vão no hipermercado para olhar mais ou menos, viram o produto lá e automaticamente eles começaram a vir atrás de nós querendo comprar o nosso produto. O Adeilson, ele é uma pessoa muito querida, até meu cunhado. Ele também era vendedor, na cidade de São José dos Campos, ele era vendedor de uma empresa grande, ganhava por comissão. E de repente ele foi desligado daquela empresa. E ele tinha acabado de casar e ele veio para cá. Aí ele queria trabalhar para mim de doceiro ou na embalagem. Eu falei, não, Adeilson, não tem condições de você trabalhar aqui para mim.
Vamos fazer o seguinte, vai vender os doces. Você já não era vendedor? Só que você vai vender para você. Olha aí nascendo outro modelo de negócio. Vai vender os doces para você. Eu passo um preço de atacado, você joga uma margem acima e você vai entregar esses doces nos comércios. Ele abraçou a ideia, tornou-se um vendedor. Até os dias de hoje ele é vendedor. Hoje ele trabalhava aqui na nossa região, hoje ele está em São José dos Campos mesmo, fazendo. E continuou, está no ramo de doce até hoje. E se eu não me engano, eu sou meio ruim de data, ele começou em 2009 e está até hoje trabalhando com doce, é o nosso distribuidor.